Hello guys, good morning. Today we are going to correct the exam we did 2 weeks ago, ok? Então hoje a gente vai corrigir aquela provinha que a gente fez 2 semanas atrás, com o objetivo de revisar a matéria para vocês em relação à recuperação que vocês têm aí essa semana. E quanto menos pessoas precisarem fazer a recuperação, melhor, né? Mas a gente sabe que várias pessoas aí vão precisar ou algumas vão querer fazer também. Só lembrando então para vocês que a nossa prova, a prova que eu vou corrigir aqui é a ordem que eu tenho das questões e talvez tenha aparecido em uma ordem diferente aí para vocês, tá? Então se liguem aí, porque isso pode acontecer. Prestem atenção nas nossas questões aqui, depois corrijam nas provas de vocês. Vamos lá então? A minha questão número 1 diz o seguinte: The modal verbs underline in each sentence express. Aí eu tenho 4 frases com os modais ali sublinhados, né? E cada um deles expressa alguma coisa. A número 1 diz o seguinte: She might be at the party. Quando eu digo she might be at the party, estou dizendo que ela pode estar na festa, certo? É uma possibilidade, ok? Então a gente tem aí as letras B e D que envolvem essa questão de possibilidade. Quando eu pergunto can you drive a dump truck? Can you drive a dump truck? Estou perguntando, você consegue dirigir, você sabe dirigir um caminhão de lixo? Ok? Então a gente envolve aqui o que? Habilidade, certo? A B e a D continuam no páreo aí. Depois a gente tem o seguinte: he mustn't sleep during the class. Quando eu digo he mustn't sleep during the class, estou dizendo que ele não pode, que ele não deve dormir durante a aula. É uma proibição. A B e a D continuam no páreo. O que vai definir vai ser a última. E daí ficou fácil, né? Porque todos vocês sabem que quando a gente usa o should, a gente está fazendo o quê? You should learn aviation English. Né? Você deveria aprender inglês de aviação. Ou seja, nós temos aqui um advice. Letra B, portanto, é a nossa alternativa correta. Depois a gente tem um textinho base aqui. E em vez de ler o texto, nós vamos primeiro para a questão, para o comando, para as alternativas, né? Como eu já disse para vocês algumas vezes. Então, para responder à questão, leia o texto base 1, que diz o seguinte: In the title of the text, the modal verb should conveys the idea of. Daí o cara leu todo o texto, tentou interpretar, perdeu um tempão para o professor perguntar do título do texto o que significa o modal verb should, né? E tá lá: obligation, recommendation, promise, ability, prohibition. Então nós vamos ao título que diz o seguinte: Pluto should be reclassified as a planet, experts say. Né? Então, especialistas dizem que Plutão deveria ser reclassificado como um planeta. O que isso envolve, então? É uma obrigação, recomendação, promessa, habilidade ou proibição? Vocês sabem que aqui nós temos um advice, uma recomendação, um conselho, podemos dizer assim. Ok? Number 3. We have a little text over here. De novo, a gente não vai sair lendo o texto, a gente vai para o comando. Então, na frase It's never too late to make changes to prevent diseases that may end your flying career, o modal may expressa. Gente, eu não precisava nem ter o texto, só ler isso aqui, ler a frase, eu já consigo identificar. Então nós temos o modal may aqui, que significa o que nesta frase? It's never too late to make changes to prevent diseases, ou seja, nunca é tarde para causar, né, para fazer mudanças e prevenir doenças that may end your flying career, que podem terminar a sua carreira aérea, podemos dizer assim. Então tem a ver com habilidade, com necessidade, com uma dedução, uma possibilidade ou com uma proibição.
Então, as coisas que podem terminar sua carreira aérea tem a ver, então, aqui com possibilidade. Letra D, portanto. Ok? Number 3, letter D. Question 4. In the sentence, we mustn't enter the party, it's private. We mustn't enter the party, it's private. The modal verb in bold type expresses. Bold type, pessoal, é um negrito para nós, tá? Então, o modal verb mustn't significa o que aqui para nós? Request, obligation, prohibition, lack of ability, or no obligation. Quando eu digo we mustn't enter the party, nós não podemos entrar na festa, nós não devemos entrar na festa. Então eu tenho aqui uma proibição, ok? Uma proibição. Letra C, portanto. Question 5. E aqui a gente começa então com as nossas question tags or tag questions, né? Escolha a alternativa que completa corretamente a tag question abaixo. E daí diz o seguinte: I'm early. I am early. Qual é a alternativa que vai completar essa tag question aqui? Se a minha tag question é afirmativa, se a minha frase é afirmativa, minha tag question tem que ser negativa, ok? Então, eu vou procurar o que é negação. Isn't I, don't I, aren't I. Vocês sabem, estão cansados de saber que quando a gente trata de I am, a gente tem uma forma de expressar essa negação em inglês que é aren't I. Aren't I. Então, letra D. Ok? Questão 5, letra D. Na 6, diz o seguinte: Paul goes to the theater every weekend. Eu estou afirmando. Paul goes to the theater every weekend. Ele vai ao teatro todo final de semana. Percebam que eu já usei ele, porque eu estou falando do Paul. Então eu sei que se é ele, é he. E se é he, a minha última palavra da tag question vai ser esse pronome, he. Certo? Então, a letra C e a letra D já eliminamos aqui porque a gente sabe que o pronome é he. Mas como eu vou fazer a negação? Quando eu digo Paul goes to the theater every weekend, eu estou falando uma frase no presente. Paul vai ao teatro todo final de semana. Certo? Paul vai no presente. Como é que eu faço uma negação no presente? Como é que eu diria essa mesma frase de forma negativa, dizendo que o Paul não vai ao teatro todo final de semana? Eu diria Paul doesn't go to the theater. Ou seja, a minha forma de negar aqui vai ser o doesn't. Então, a letra A vai ser a correta. Doesn't he. Sor, por que não don't he? Porque sempre que a gente usa he, she, it no presente, o meu auxiliar vai ser o does. E por que não o isn't? Porque a gente não tem o verbo to be aqui. A gente só vai fazer uma negação com o verbo to be quando nós tivermos o verbo to be. Se eu dissesse assim, Paul is a good actor. Paul é um bom ator. Não é? Aí eu diria, isn't he? Porque eu estou afirmando com o verbo to be. Mas aqui eu não tenho o verbo to be para afirmar, então eu não posso negar com o verbo to be também. Tá? Letra A na questão 6. Vamos para a questão 7, então. E olha o seguinte. Tom and David are teachers. Essa aqui é uma barbada. Se eu tenho o verbo to be na frase, gente, como é que eu vou fazer a negação? Com o próprio verbo to be. Então, Tom and David are, eu vou dizer aren't. Ok? Para fazer a negação, aren't. E se eu estou falando do Tom e do David juntos, são eles. Como é que é o pronome eles em inglês? É they. Eu vou usar aren't you? No. Are they? Também não. Aren't they? Opa, agora sim. Então, letra C. Aren't they? Por que não o don't they, sir? Porque o do a gente só usa para fazer a negação quando a gente tiver um outro verbo, que não for o verbo to be. Que não seja o verbo to be. Certo? Então,
O verbo to be aqui ele é fundamental. Se eu tenho ele na frase, é ele que eu vou usar para fazer a negação. Ok? Caso eu não o tenha, aí eu tenho que procurar qual é o auxiliar que eu vou usar para fazer a negação. Letra C, na questão 7. Question number 8 diz o seguinte. Essa aqui algumas pessoas deram uma confundidinha aí. Que diz o seguinte, ó. Mom, I don't like to eat pumpkin pie. Mom, I don't like to eat pumpkin pie. O que algumas pessoas fizeram? Ah, nem fizeram, né? Eu achei que tinham feito por causa disso, mas não, porque não tem. Deveria ter o she ali para confundir vocês, mas não tinha o she. Então diz assim, I don't like. Sempre que eu tenho uma frase negativa, don't, eu sei que eu vou afirmar com aquele próprio auxiliar que está negando. Então, era don't lá, vem para cá na tag question com o do, certo? Então, I don't like. Do quem? Do I? Só pode ser a letra A. Essa aqui estava de barbada, no fim das contas, para vocês. Eu deveria ter feito para confundir, aí não fiz, olha só. Ai, senhora, que malvado. Mas não é, porque também não dá para ficar tão fácil assim, né? Não dá para ficar tão na cara. Depois a gente tem, então, tananã, agora a gente tem que fazer o contrário. Eu tenho a tag question e tenho que fazer a frase, certo? Aí diz, tem um espaço vazio ali. At me suspiciously. Suspiciously. Didn't they? Opa, didn't they? Se é o did, é o meu auxiliar do passado. Então eu sei que o meu verbo tem que ser do passado, certo? Que verbo a gente está usando ali? Ah, é o verbo look. Na letra C aparece looking. Na letra D aparece looking. Na letra E aparece look. Didn't look. Já está na forma negativa. Então, a C, a D e a E eu já elimino. Eu vou ficar só com Janice looked e Janice and her brother looked. Ok? Aí eu olho para o pronome. E o pronome é they. Se o pronome é they, são eles. Se são eles, vai ser só Janice ou vai ser Janice and her brother? Letra B é a correta aqui. Janice and her brother looked at me suspiciously, didn't they? E pra gente terminar, olha que rapidinho que foi. A questão 10, que diz o seguinte: Tananá fishing, does he? Tananá fishing, does he? Opa, usei o does na frase. Se eu usei o does na frase é porque o meu verbo tem que estar no presente. Aí eu tenho assim, ó, nas alternativas. Michael loves fishing. Michelle loves fishing. Michael doesn't like. Não pode. Doesn't like fishing. Michelle doesn't like fishing. E depois Michael and Michelle want fishing. Does he? E daí? Minha tag question é afirmativa. Se a tag question é afirmativa, a minha frase ela tem que ser negativa. Então só sobra C e a D para nós. Michael doesn't like fishing or Michelle doesn't like fishing. Olhei para minha última palavra da tag question, que é he. E daí eu não posso mais ter dúvida. Michael é menino, Michelle é menina, e daí nós vamos ter então a letra C como sendo a correta. Michael doesn't like fishing. Does he? Bem tranquilinho, não tem grandes mistérios. Essa prova aqui, ó, tava beleza aí para vocês fazerem. Ainda assim, vim aqui dar essas dicas aí para vocês não errarem o que vocês já erraram na prova, né, para poder fazer uma recuperação e tirar uma nota, quem sabe ainda melhor do que a que vocês tiraram na prova. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso. See you next class. Bye bye. Have a nice day.